Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs e dos blogs Geografia Olímpica, Olitok 2020 e da comunidade do Facebook Olitok 2020 Favoritos para Tóquio. Apresentando mais um livro, este livro da antiga União Soviética, publicado na Rússia, God Olympijski, 1964. É um livro grosso, grande, formato grande, que eu pensava até que poderia ser melhor, mas durante a explicação, durante a filmagem, eu vou apontando as falhas desse livro. Um livro grosso que documenta os Jogos de 1964. Tanto os Jogos de Inverno, Zimny, quanto os de Verão, Letní. Então aqui o livro já, introdução, um livro muito bem organizado, confeccionado, vamos dizer assim, em termos de material, o material dele muito bom. As fotos aqui, o papel, tipo aquele papel de fotografia. E aqui está, Innsbruck 1964, nonos Jogos de Inverno, e Tóquio 1964, 18º Jogos de Verão. Aqui a publicação foi da Fistura Sport, Moscou 1965. Os direitos de cópia do livro, também a equipe, a organização do Valery Denisov. E já nas páginas iniciais, uma introdução sobre os Jogos Olímpicos, as duas edições, e já aqui abaixo a descrição da participação dos soviéticos nos Jogos de Innsbruck, onde os soviéticos tiveram uma atuação memorável, conquistaram 25 medalhas contra 15 da Noruega e um total de 11 medalhas de ouro contra 4 da Áustria. Os soviéticos quebraram o recorde de medalhas de ouro, que era 7 medalhas de ouro, tá aqui no texto, que era um recorde da Noruega, dos Jogos de 1936 e 1952, aqui cita essa informação. E os soviéticos, portanto, estabeleceram tanto um recorde de medalhas de ouro quanto um recorde de total de medalhas em Jogos Olímpicos de Inverno. Abaixo esse quadro faz uma comparação entre a participação dos soviéticos em 1956, 60 e 64, foi quando os soviéticos estrearam nos Jogos de Inverno, e subiram de 16 medalhas em 1956, 7 de ouro, para 21, 7 de ouro em 1960 e 25, 11 de ouro em 1964. Uma grande atuação dos soviéticos. Aqui ao lado já há um quadro explicando a participação dos soviéticos nos Jogos Olímpicos de Verão. Aqui há no texto há uma lamentação pelo fato dos soviéticos de 43 medalhas de ouro em Roma terem caído para apenas 30 nos Jogos de Tóquio. E eles enumeram os esportes que acabaram prejudicando esse desempenho, que não tiveram o desempenho que teve anteriormente, Citam o ciclismo, o atletismo e também a vela e o hipismo, onde os soviéticos conquistaram medalhas de ouro 4 anos antes. E abaixo um quadro de medalhas e de pontos, avaliando os países do bloco socialista. E informando que de 172 medalhas, eles pularam para 196 de 1960 a 1964. Aqui mais comentários, uma comparação com os Estados Unidos, um quadro de medalhas geral com a pontuação, que aproximar. Aqui um quadro geral, a pontuação, os soviéticos 30, 31, 35, Estados Unidos 36, 26 e 28, pontuação 608 contra 581. Então, os soviéticos faziam essas comparações, lógico, numa época de Guerra Fria, com os soviéticos fazendo um investimento maciço em esportes, isso era normal, o comum. Aqui já os Jogos de Innsbruck, onde foram disputados os Jogos de Inverno na Áustria. Aqui já uma tomada da cidade de Innsbruck, a pira olímpica acesa, e os soviéticos, em
ingressando no estádio com o Yevgeny Grishin, ganhador de 4 medalhas de ouro, segurando a bandeira soviética. Yevgeny Grishin segurou a bandeira soviética, né? Ele com suas 4 medalhas de ouro, campeão em 56 e 60, nos 500 e 1.500 metros. Aqui em 1964 ele ficou com a medalha de prata. Porque as bandeiras na Vila Olímpica, na cidade, né, espalhadas pela cidade, também na Vila Olímpica, num ponto de ônibus, um local de uma cidadezinha austríaca, aqui mostrando o nevoeiro, né, do clima, se bem que o clima na Áustria não havia muita neve, muito gelo na época. O exército precisou subir os Alpes para poder deixar as sedes prontas para as provas de esqui de fundo, tobogã e trenó, esqui alpino. Aqui a cidade de Innsbruck, toda iluminada, os anéis olímpicos, um momento da filmagem dos jogos, já aí o câmera em cima de um caminhão, né, de uma Kombi, que fazia a transmissão, a documentação dos jogos. Um momento em que ocorre o juramento olímpico, feito pelo Paul Ast, um atleta do trenó. Aqui o pessoal da música, a pira olímpica acesa, que foi acesa por este daqui, ó, Josef Rieder. Creio que ele era do esqui alpino. A torcida, ó, a lotação. Os jogos de inverno na Áustria, tem que lotar mesmo. Aqui a Ponte Europa, né? Aqui está escrito Most Europa, em russo significa Ponte Europa, que ligava, né, as sedes entre si. E aqui a velha Innsbruck, o lado velho, né, o lado antigo da cidade de Innsbruck. Mais um momento aqui de Innsbruck, já com as indicações onde eram as sedes, né, o local do trenó, o local do esqui alpino, a prova de downhill, esqui de fundo, e aqui também prova do esqui alpino sem ser o downhill. O downhill foi disputado em outro local, num local diferente o slalom e o slalom gigante foram disputados num local diferente do downhill. Aqui Figurnoi, Katani, são as provas de patinação artística, onde a União Soviética conquistou sua primeira medalha de ouro, vencendo a prova de dupla, com Ludmila Belousov e Oleg Protopopov. E a Holanda conquistou a medalha de ouro individual com a Silke Dijkstra, e o Manfred Schnelldorfer, da Alemanha, obteve a medalha por equipes. Aqui uma foto colorida do Protopopov e da Belousova. Lembrando que os soviéticos ficaram mais de 40 anos sem perder essa prova em Jogos Olímpicos. Mais um momento aqui da fantástica dupla soviética, formada por Ludmila Belousova e Oleg Protopopov. A atuação desses fantásticos soviéticos. O pódio da prova. Aqui os alemães, o Hans-Jürgen Baumler, com a Marika Kilius, e os canadenses com a medalha de bronze, a Wilkes e o Hefkel e Williams, Wilkes, e os soviéticos no meio, né? A Belousova e o Oleg Protopopov. Primeira vitória dos soviéticos na patinação artística, que depois passou a ser um dos principais esportes da União Soviética. Aqui os músicos dentro do ginásio. Aqui mais autógrafos concedidos pela Belousova e pelo Protopopov, os primeiros campeões da União Soviética na patinação artística. Mais fotos de Belousova e Protopopov. Acho que poderiam ter mais fotos da competição, né?
E aqui a campeã da prova individual, que foi medalhista de prata nos Jogos de 1960, a holandesa Silke Dijkstra. E ao lado o alemão Manfred Schnelldorfer, vencedor da prova masculina. Lembrando que 3 anos antes, uma equipe norte-americana foi disputar, os Estados Unidos era uma grande potência do esqui, da patinação artística nos Jogos Olímpicos, e foi disputar o Campeonato Mundial em 1961. E o avião que estava a equipe fez um pouso na Austrália para depois ir para a Europa, algo assim. O avião acabou caindo e morreram vários dos melhores patinadores norte-americanos. Então, todo o programa de patinação artística dos Estados Unidos teve que ser refeito. Mais uma foto aqui da Marika Kilius e do Hans-Jürgen Baumler, os alemães, que ficaram com a medalha de prata. Lembrando que depois eles foram acusados de profissionalismo, perderam a medalha de prata, a prata foi para o Canadá, o bronze para os Estados Unidos, e depois eles recuperaram a condição de medalhistas de prata, mas para não ter confusão, a prova acabou ficando com 2 medalhistas de prata. Já as competições de hóquei, a União Soviética, que havia sido campeã em 1956, bronze em 1960, perdendo para os Estados Unidos e para o Canadá, recuperou em 1964 o título do hóquei masculino e obteve grandes vitórias, marcou 54 gols, tomou apenas 10. Os resultados dos jogos foram brilhantes, os soviéticos deram um show. E aqui o livro vai retratando toda essa história dos jogos dos soviéticos. Aí, os soviéticos com 14 pontos, a Suécia medalha de prata, Tchecoslováquia bronze e Canadá quarto lugar, todos com 10 pontos. Porque a diferença foi decidida no saldo de gols. Aqui já os soviéticos no jogo contra a Tchecoslováquia. Soviéticos aqui com a roupa mais clara, né? Com o uniforme mais claro. O local das disputas de hóquei. O momento em que as pessoas estavam assistindo pela televisão, perto de uma loja. Aqui as 2 moças entregando jornais, né, sobre os jogos, e aqui a torcida soviética, possivelmente formada pelo pessoal da administração, né, porque os soviéticos não podiam deixar o país, não podiam fazer excursão, nada disso. Excursão turística, né? Então era o pessoal da delegação. Os comandantes da União Soviética, o Arkady Chernyshев e o Anatoly Tarasov, os treinadores, e aqui os atletas, né? Veniamin Alexandrov, Alexander Almetov, e lances das partidas, que os soviéticos tiveram um grande desempenho. A União Soviética dominou o hóquei sobre o gelo. Foi uma grande força do hóquei. Perdeu apenas os campeonatos de 1900 e foi derrotada apenas em 1960 e 1980. Foi campeã de 1956, 64, 68, 72, 76, 84, 88 e 92. Depois de 92 foi vencer só agora em 2018. Grande equipe soviética, aqui o capitão da equipe soviética, Boris Mayorov. E aqui é um momento, o jogo dos soviéticos. Talvez seja contra o Canadá. O momento da marcação dos gols. Está aqui a União Soviética. Venceu o Canadá por 3-2. Mais um momento aqui do jogo dos soviéticos. Aqui é um jogo já entre Suécia e Tchecoslováquia. Suécia ficou com a medalha de prata, Tchecoslováquia com a de bronze. Canadá com 4º lugar. Soviéticos comemorando a conquista da medalha de ouro. E aqui os atletas, o Sven Johansson, da Suécia, ao lado do Boris Mayorov, ao centro, e do
Vlastimil Bubnik, da Tchecoslováquia. Esses os medalhistas. Ouro para a União Soviética, prata para a Suécia e bronze para a Tchecoslováquia. Países que até hoje são forças do hóquei sobre o gelo. E aqui o poderoso time soviético com sua segunda medalha de ouro olímpica. Já as competições de patinação de velocidade, houve o domínio da União Soviética nas provas femininas. As soviéticas obtiveram nada menos do que 9 medalhas nas provas femininas e 3 nas masculinas. A Noruega foi o destaque entre os homens, conquistou 7 medalhas entre os homens. E as competições femininas foram todas vencidas pela Lídia Skoblikova, da União Soviética. Venceu os 500, 1.000, 1.500 e 3.000 metros. Entre os homens, o Richard McDermott, dos Estados Unidos, venceu a prova de 500 metros. Os 1.500 foi vencido pelo soviético Ants Andersson. E os 5.000 metros pelo Knut Johannessen, da Noruega. E os 10.000 pelo Johnny Nilsson, da Suécia. Aqui os comentários, né, os resultados das provas. Um negócio que eu não gosto é o nome abreviado. E aqui a grande figura desses Jogos de 1964 e uma das grandes figuras da história dos Jogos Olímpicos de Inverno, a soviética Lídia Skoblikova, campeã dos 1.500 metros e dos 3.000 metros nos Jogos de 1960. 4 anos depois, em Innsbruck, ela venceu a prova de 500, 1.500, 500, 1.000, 1.500 e 3.000 metros. As 4 medalhas de ouro no pescoço desse fenômeno chamado Lídia Skoblikova. Ainda disputaria os Jogos de 1968, mas não, sem obter medalha. Que é a grande Lídia Skoblikova. As competidoras soviéticas dando autógrafo. Aqui a Lídia Skoblikova, com o número 47. Mais uma foto dela. De novo ali, o número 47 no braço. E ao lado, essa competidora não é uma competidora soviética, não. É a Kaija Mustonen. Kaija Mustonen, da Finlândia, que obteve 2 medalhas. Em 1968 ela vai conquistar, finalmente será campeã olímpica. Grande Kaija Mustonen, da Finlândia. Aqui as representantes da União Soviética, com seu treinador, aqui eles não fazem nenhuma menção de que atletas se tratam. Essa foto parece a Ludmila Belousova, da patinação artística. E aqui o grande Ants Andersson, que conquistou a única medalha de ouro dos soviéticos nesses jogos, na competição masculina, ao vencer a prova de 1.500 metros. Aqui no pódio ele está com Cornelis Verkerk, da Holanda, a Holanda obtendo sua primeira medalha. Jogos de inverno, iniciando uma fortíssima tradição holandesa, né? Acho que obteve antes, sim. Acho que em 52 obteve medalha. Mas aqui em 64 inicia uma sequência, né? Que a partir de 68 os holandeses passam a fazer parte dessa história de pódio, de grandes resultados em Jogos Olímpicos. Aqui o Ants Andersson da União Soviética, conquistando a medalha de ouro na prova de 1.500 metros, e ele aqui no pódio. Grande domínio desse fantástico competidor soviético. Aqui ao lado, os dois, o campeão dos 5.000 e o campeão dos 10.000. O John Nilsson, da Suécia, aqui sendo entrevistado. Na verdade, é ele sendo entrevistado. O John Nilsson sendo entrevistado aqui por um repórter, possivelmente após sua vitória nos 10.000 metros. E aqui o Ants Andersson, na Vila Olímpica, no seu alojamento. Outra foto, o norueguês, o Knut Johannessen, campeão da prova dos 5.000 metros. E nos Jogos de 1960 ele havia sido campeão dos 10.000 metros. Obteve 5 medalhas
em Jogos Olímpicos entre 56 e 64. Outro grande nome aqui, o norte-americano Richard McDermott, vencedor da prova de 500 metros, e que teve atrás de si 3 competidores empatados com a medalha de prata. Giestvang, da Noruega, Vladimir Orlov, da União Soviética, e o grande Evgeny Grishin, da União Soviética. Em que os japoneses, que nos anos 80 começariam a obter suas primeiras medalhas na patinação de velocidade, e um torcedor aqui todo cheio de pins, né, na roupa. Mais um momento, a torcida, e já iniciando as competições do esqui de fundo. Tiveram um forte domínio da União Soviética entre as mulheres. A União Soviética obteve 6 medalhas nas competições femininas, um total de 7, todas as 3 de ouro. E entre os homens o domínio acabou sendo de Suécia e Finlândia. Suécia e Finlândia tiveram uma grande participação nas competições masculinas. Destaque masculino era o Mantiranta, da Finlândia, ganhador de 2 provas individuais, e do sueco Sixten Jernberg, também vencedor de 2 provas, uma no revezamento, outra individual, e chegando a 9 medalhas em sua carreira olímpica. Aqui os textos. Bastante texto comentando as provas, os resultados. Aqui os resultados. Deixa eu olhar aqui as provas masculinas. Aí, ó. Finlândia, Noruega, Suécia. Finlândia, Noruega, União Soviética. Suécia, Finlândia. Suécia, Finlândia, União Soviética. Acabou sendo um empate, né, entre Suécia e Finlândia nas disputas pelas medalhas. Aqui a grande soviética, Klavdia Boyarsky, conquistou a medalha de ouro nos 5 km, que estreou nesses jogos, nos 10 km, no revezamento 4x5. Nos 10 km, as soviéticas ficaram com as 3 primeiras posições. Grande desempenho das soviéticas. E na prova de 5 km, a União Soviética pegou ouro e bronze, e a Mirja Lehitonen, da Finlândia, obteve a única medalha individual que escapou ao domínio das soviéticas. Aqui mais um momento do revezamento, aqui já fazendo a passagem, uma competidora para outra, e a União Soviética finalmente obteve a medalha de ouro nessa prova, depois de fracassar em 1956 e 1960. Aqui o revezamento, a Levitina Kouchina, Klavdia Boyarsky e Eudokia Mekshilo formaram, né, esse poderoso revezamento 3x5 km da União Soviética. Aqui a Klavdia Boyarsky, de novo, grande campeã desses jogos, 3 medalhas de ouro. E as competidoras, juntas ali no meio da torcida. Essa aqui parece a Levitina Kouchina e aqui a Klavdia Boyarsky, no meio de 2 amigas, vamos dizer assim. Um momento em que vão arrumando o percurso, né, em virtude da falta de neve que houve na Áustria, né, em Innsbruck, nessa época. E aqui os 2 destaques, né, não soviéticos, né, desses jogos. O Sixten Jernberg, da Suécia, venceu a prova de 50 km do revezamento 4x10. Em 1960 ele havia sido campeão nos 30 km e em 1956 campeão nos 50 km. Jernberg ainda conquistou uma medalha na distância de 15 km, uma medalha de bronze, e somou um total de 9 medalhas olímpicas em sua carreira, de 1956 a 1964. Foi um dos grandes nomes da história do esqui de fundo. E aqui ao lado, outro grande destaque, o finlandês Eero Mantiranta, que foi campeão no revezamento em 1960, e aqui em 1964 venceu as provas de 15 e 30 quilômetros e integrou o poderoso revezamento finlandês, que ficou com a medalha de prata. Os 2 grandes nomes do esqui de fundo masculino, Sixten Jernberg, da Suécia, e Eero Mantiranta, da Finlândia.
Mais um momento aqui do revezamento. Não indica que atleta que é. E aqui o Sixten Jernberg sendo alçado, né, pelos suecos após sua heróica vitória, né, no revezamento. Aqui a Mirja Lehitonen, medalhista da Finlândia na prova de 5 km, também sendo alçada, né, pela sua conquista, e os jornalistas acompanhando a prova, aqui os narradores, né, fazendo suas transmissões desse fantástico esporte que é o esqui de fundo. Agora aqui vamos já para a prova do salto de esqui e do combinado nórdico. Espero que tenham gostado. Vamos depois seguir com a segunda parte. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitok 2020, canal do YouTube Sovurs e também Olitok 2020 no Facebook. Espero que tenham gostado. Obrigado. Até a próxima filmagem.